Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Presbiteriana Betânia. Quero dar início a esse culto lendo com você o Salmo de número 91, que diz o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus nos abençoe. Convido agora você e toda a sua família a unir-se conosco em louvor ao Senhor nesse momento. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor já
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
evangelho significa boa nova, boa notícia. Isso me faz lembrar quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai. Faz 2 anos, eu tenho um filhinho pequeno. E alguém me disse que sempre que eu for falar com meu filho, a melhor coisa que eu posso fazer é me abaixar, olhar nos olhos dele, para que eu me conecte com ele, para que ele compreenda de uma melhor forma aquilo que eu tenho para dizer para ele e também para que eu possa conhecê-lo melhor, para que ele possa falar comigo, conseguindo se comunicar da melhor maneira possível. O Evangelho é uma boa notícia que nos revela um Deus que é Pai amoroso e que abaixa para falar com a gente, para olhar nos nossos olhos, para se identificar com quem nós somos, com a nossa dor, com a nossa existência. O Evangelho é a boa notícia que nos conta de um Deus que vem a nós, invertendo a lógica da religião. Não há nada que eu possa fazer para ser amado por Ele, não há nada que eu possa fazer para ser acolhido por Ele, porque Ele fez isso antes mesmo de eu existir. Ele já me amava, já me conhecia e já queria se relacionar comigo. O Evangelho traz essa boa notícia para mim e para você. Deus, em Jesus, se revela a nós como um Pai amoroso que se conecta com a gente, que nos abraça, nos acolhe, nos olha nos olhos e nos dá a possibilidade de recomeçar, de viver uma nova vida plenos de alegria e de significado.
Dando continuidade à série de mensagens que nós começamos algumas semanas atrás sobre as prioridades divinas, Deus tem algumas prioridades que a gente deveria dar uma atenção especial para elas, para que assim a gente possa ter uma vida equilibrada e feliz. Nós já falamos aqui de algumas dessas prioridades. Hoje nós vamos falar sobre a família. A família é a primeira organização social criada pelo próprio Deus para que, através dela, Deus pudesse ser conhecido e amado por cada um de nós. Quando a gente fala de família, a gente lembra que foi Deus quem criou e, sendo Deus o Criador, Ele fez com um propósito. A gente lembra daquela passagem de Josué, quando depois de conquistar a terra prometida, ele reúne todo o povo e ele diz assim: quanto a vocês, eu não sei que deuses vocês vão querer servir, mas em relação a mim e a minha família, não tenha a menor dúvida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós possamos ter essa mesma visão, que a nossa família ela possa servir a Deus e cumprir o seu propósito. Mas qual que é o propósito da família? Quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe que a família é essa primeira instituição social criada por Deus para, através dela, revelar o seu amor e o seu cuidado para com cada um de nós, nós entendemos que a família ela serve para tornar mais fácil a compreensão do amor e do cuidado de Deus para cada um de nós. Como que isso é possível? Basta você olhar para cada membro da família. Por exemplo, a figura do pai. A palavra de Deus diz que o Senhor nos deu pais para, através dele, mostrar o seu amor para com cada um de nós. Olha o que está escrito no Salmo 103, versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. O paralelo aqui que Deus usa para mostrar que Ele é um Deus compassivo, um Deus que tenha compaixão das pessoas, tem compaixão de cada um de nós, Ele é misericordioso, Ele está preocupado com o nosso bem, é a figura de um pai. Ele diz assim como um pai se compadece, assim como um pai, ele cuida dos seus filhos, ele protege os seus filhos, ele alimenta os seus filhos, assim o Senhor também faz com cada um de nós. Observou aqui o paralelo que ele diz assim como um pai. Ou seja, se nós falhamos como pai em demonstrar compaixão aos nossos filhos, dificilmente nossos filhos vão ter essa facilidade de entender o amor e a compaixão do nosso Deus. Isso é muito sério, né? O texto nos desafia bastante a imitarmos a Deus como o pai. A nossa relação com o nosso pai, ela pode determinar muito o que será a nossa relação com Deus. Eu me lembro de que eu tive muita dificuldade de aceitar a Deus como pai na minha vida. Isso porque com 7, 8 anos de idade, o meu pai, ele separou-se da minha mãe. E ele apresentava-se em casa uma vez a cada 2 anos com uma lata de leite condensado, entregava uma lata para cada filho, ficava cerca de meia hora e depois ia embora para voltar só daí a 2 anos. Quando eu cresci e que eu comecei a entender essa questão de chamar Deus de pai, eu dei 3 passos atrás. Eu não queria me relacionar com Deus como sendo Ele pai e eu filho, porque a ideia que eu tinha de pai era de um ser distante e que só aparecia de vez em quando para adoçar a minha boca e depois ir embora e não estava nem um pouco preocupado com a minha vida. A oração de Jesus, quando dizia Pai nosso que estás nos céus, isso me afastava ainda mais, porque eu pensava, se Ele está no céu, Ele está distante, então Ele não se importa comigo. Foi somente depois que eu tive filhos é que eu fui perceber que foi meu pai quem errou no seu papel de pai para com a minha vida e a vida dos meus irmãos. Não foi um erro de Deus. Deus é um exemplo máximo, perfeito do que é ser um pai. E meu pai, ele não espelhou em Deus para ser um pai melhor. E por isso acabou criando barreiras que só foram vencidas depois quando eu me tornei pai. E aí me lembro desesperado com o filho no colo, perguntando, mas o que é que pai faz? Eu não sabia o que pai fazia. Então eu tive a ideia de buscar na palavra de Deus orientações em relação a isso. E aí eu descobri um grande pai, o Pai do céu. Ele dá-nos exemplo o tempo todo. A Bíblia está cheia de exemplos na maneira como nós devemos tratar os nossos filhos, conduzir o nosso lar, tratar a nossa esposa
A palavra de Deus sempre tem uma palavra orientadora. Então, querido, se você é pai, lembra, a sua missão é mostrar o amor de Deus como pai para os seus filhos, para que eles possam perceber esse amor. E quando ouvirem dizer que Deus os ama como pai, que Deus é misericordioso como pai, compassivo como pai, como acabamos de ler, ele vai entender perfeitamente, porque ele vai associar o seu amor ao amor de Deus. Então entenda, Deus, quando criou a família, ele queria mostrar o seu amor de pai para com cada um de nós. E como que ele faz isso? Através de nós que somos pais. Mas também tem uma segunda figura, a figura da mãe. Normalmente quando falamos de mãe, isso remete àquele amor sentimental muito forte. As mães têm isso muito forte. Amor de mãe não é sequer questionado, não é verdade? Então, quando Deus instituiu a família e colocou ali a figura da mulher, a figura como mãe, ele tinha essa ideia, ele queria passar para a gente o quanto ele nos ama e o quanto ele se preocupa com cada um de nós. O texto de Isaías, ele chega a dizer que o amor do Senhor, comparado com o amor de uma mãe, ele pode ser até superior, ou pode ser não, ele é superior ao amor de mãe. Leia comigo o texto, Isaías 49, 15 e 16, diz assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aqui o Senhor está dizendo que ele é incapaz, é impossível para ele esquecer a mim e esquecer a você. E o paralelo que ele fala aqui, ele usa a figura da mãe. Ele diz assim: acaso uma mãe que está amamentando, ela é capaz de esquecer do seu filho? Observa que o próprio corpo da mulher que está amamentando denuncia que ela tem um filho. Mas ele está dizendo assim, ainda que essa mulher, que o próprio corpo denuncia que ela teve um filho, ou mesmo que ela não tenha sentimento de amor para com esse filho, ainda que uma mãe seja capaz de fazer isso, ele está dizendo isso é algo quase impossível de acontecer, mas ele está dizendo, ainda que isso aconteça, eu, o Senhor, jamais esquecerei de você. Então o Senhor usa a figura da mãe para nos comunicar que Ele está sempre lembrando da gente. E mãe é bem assim, não é? Elas sempre se lembram da gente. A mãe sempre ama o filho, não importa o que ele faz, o que deixa de fazer. É um amor incondicional. E é nesse aspecto que Deus quer se dar a conhecer a cada um de nós. Quando você lê essa passagem, ele diz assim, ainda que uma mãe possa esquecer, ou seja, ainda que a sua mãe esqueça de você, eu jamais esquecerei. Então você tem um paralelo, você diz assim, a minha mãe me esquecer, isso é impossível, né? Então, se a sua mãe, que é humana, não é capaz de esquecer você, ele está dizendo assim, pois o meu amor por você é ainda maior, é incondicional, eu jamais esquecerei. Ele ainda chega a dizer assim, eu tenho o seu nome gravado na palma da minha mão. Eu acho essa uma declaração de amor maravilhosa. Ou seja, a gente só escreve na mão o nome de pessoas que a gente ama. E Deus está dizendo que Ele escreveu o seu nome na palma da mão dele. Quer dizer que Deus te ama muitíssimo. Eu me lembro da minha infância, quando eu ainda estava estudando no centro da cidade. Éramos muito pobres naquele tempo, mas a minha mãe trabalhava numa lanchonete no centro da cidade. Nós tínhamos que pegar ônibus para ir ao centro e para estudar e ela para trabalhar. Eu me lembro que quando eu saía da escola, eu passava lá na lanchonete onde ela trabalhava, porque eu sabia que ela estava me esperando com um copo de suco de laranja e um salgado. E eu passava ali todos os dias, tomava o suco e comia o salgado e ia embora. Anos depois, já depois de casado, é que eu fui saber que quando a minha mãe trabalhava naquela lanchonete, ela tinha por direito tomar um copo de suco e comer um salgado. Ela deixava de tomar o suco e comer o salgado apenas para poder servir a mim que estava saindo da escola. Isso é coisa de mãe, não é? Mãe faz isso, tira da boca para dar para os filhos a quem ela ama. A minha mãe fez isso comigo. Eu tenho certeza que a sua mãe já fez isso várias vezes com você. Tirar da própria boca para servir ao filho a quem ama.
E a palavra de Deus está dizendo, o amor do Senhor é ainda maior. Deus é capaz de tirar da própria boca para servir aos seus filhos. Ele ama você de forma incondicional. Como podemos ver, Deus então, Ele quer se dar a conhecer através dos nossos pais. Quando a gente fala dos pais, a gente está falando de pessoas que são responsáveis pela nossa educação, pela nossa disciplina, por nos ensinar a respeitar autoridades, não é assim? A palavra de Deus diz que os pais são responsáveis por nos educar no caminho do Senhor. Provérbios 3, versículo 11 e 12 diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Mais uma vez, Deus mostra através desse texto que Ele nos trata como filhos e o exemplo que Ele dá aqui são os nossos pais. Ele diz assim como os seus pais te educaram, disciplinaram, mostraram para vocês o caminho a seguir, assim eu, como pai, faço o mesmo com vocês. Faço isso porque vocês não são filhos bastardos, ou seja, filhos que não sabem quem são os pais. Vocês sabem que eu sou o pai de vocês e por isso eu educo, eu disciplino, eu cuido, eu guardo, eu protejo, eu providencio tudo aquilo que vocês precisam. Mas ele diz, eu faço isso assim como os pais cuidaram de vocês. A referência que Deus faz aqui é novamente essa função dos pais dentro do contexto da família. Mas existe também a figura do filho. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 17, fala muito dessa relação de pai e filho entre Deus e nós. Diz assim, como filhos obedientes, não se deixem levar pelos maus desejos do passado, quando viviam sem conhecimento de Deus. Mas assim como Deus é santo, Ele os chamou para que vocês também sejam santos em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam de Pai, aquele que julga de igual forma as obras de cada um, tenham um comportamento que honre a Deus durante toda a vida de vocês. O Senhor está nos chamando a atenção dizendo, vocês são meus filhos, então devem viver de maneira que honrem o meu nome. Vocês devem viver em obediência e não segundo os seus desejos e as suas vontades que vocês tinham lá atrás, no passado, quando vocês não tinham conhecimento de mim, quando não tinham conhecimento das minhas orientações, quando vocês faziam o que dava na cabeça, faziam as coisas que apenas davam prazer sem pensar nas consequências. Como filhos, nós aprendemos a respeitar as autoridades desde muito cedo. A criança, por exemplo, ela não decide o que vai fazer sozinha sem o consentimento do pai e da mãe. Você se lembra de muitas vezes desejar fazer alguma coisa e o pai e a mãe não permitiam? Eles não permitiam, não era porque não gostavam de você. Bem pelo contrário, é exatamente por cuidar de você e por saber as consequências de determinada atitude, eles então proibiam e assim orientavam a fazer diferente. E às vezes a gente não compreendia e chorava e ficava irritado em relação a isso, mas isso faz parte do processo da gente entender que quando a gente vive com alguém que é mais experiente, que é mais maduro, a gente tem que dar ouvidos. Isso nos aproxima melhor de Deus, porque quando no seu relacionamento com Deus, Deus fala alguma coisa como seu pai, nos cabe obedecer como filhos que somos. A palavra de Deus, ela nos orienta. Nós acabamos de ler aí, dizendo que nós somos filhos obedientes e como filhos obedientes nós não devemos viver de acordo com o nosso próprio pensamento, de acordo com a nossa própria vontade, mas a gente deve nos submeter à vontade do nosso Deus. As vontades que a gente às vezes tem não são as melhores, a gente não está vendo as consequências do que aquilo poderá trazer, mas Deus sempre tem uma orientação segura e que nos levará a uma vida boa, feliz e muito realizada. Por isso, atente sempre para o exemplo de Jesus. Jesus, quando se fez homem e habitou entre nós, a Bíblia diz que aqui ele foi chamado de filho, filho de Deus. Mas por que ele recebeu esse título? Para servir de exemplo para nós. Ou seja, a maneira como Jesus se relacionava com Deus, como Pai, é assim que nós devemos nos relacionar com Deus.
Quando Jesus foi questionado várias vezes sobre o que fazia, ele dizia assim: eu não faço a minha vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E até mesmo próximo de morrer na cruz, quando ele faz uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse momento, passa de mim este cálice, passa de mim esse sofrimento, ele nem sequer espera uma resposta de Deus Pai. Ele já diz: todavia, não seja como eu quero, mas seja como o Senhor quer, seja como o Senhor planejou, seja como tu queres. Então, aqui é um exemplo clássico de que, mesmo diante da morte, mesmo diante do sofrimento, a nossa preocupação tem que ser em fazer a vontade do nosso Pai Celeste e não a nossa própria vontade. E por último, nós temos as figuras dos irmãos, né? Os irmãos são aqueles que são os nossos iguais. Quando você tem um irmão, a palavra significa aquele que é meu igual, aquele que nasceu do mesmo pai, da mesma mãe. Irmão é aquele que surge na vida da gente para dividir tudo que a gente tem. Quando é um filho só, às vezes a atenção é focada somente naquele filho, então ele não tem muito essa experiência do compartilhar com os outros, porque tudo gira em função dele. Mas todavia, quando surge um irmão, ele é obrigado a dividir as coisas dentro da própria família. E isso favorece muito a vida em sociedade para o futuro dele. Ele vai poder compartilhar com as pessoas, conviver com as pessoas, vai ter mais facilidade do que aquele que sequer teve irmão. A palavra irmão nos remete a isso, né? Somos filhos de um mesmo pai, por isso nós compartilhamos de uma só família, de uma só vida. Aprendemos a viver bem em comunidade. A palavra de Deus mesmo tem vários ensinamentos que só podem ser praticados com a presença de outra pessoa. São os mandamentos recíprocos, que, por exemplo, a gente encontra uma lista deles em Colossenses no capítulo 3. Lá fala assim para a gente perdoar um ao outro, ser suporte um do outro, aconselhar um ao outro, que a gente deve, então, assim, olhando para esse texto, ter a presença de outra pessoa para que a gente possa praticar esses mandamentos. Como é que eu vou aconselhar alguém se eu não tenho alguém para aconselhar? Como é que eu vou me deixar ser instruído por alguém se não tem ninguém para me instruir? E a figura do irmão é essa, ela divide comigo a vida e tudo relacionado à vida, né? As alegrias, tristezas. Converse com uma família que tenha tido muitos irmãos e veja como que foi bem diferente a vida nesse contexto de família com muitos irmãos, com aquela outra família que teve um filho só. Não estou condenando, viu? Ter um filho só, não é isso. Só estou dizendo que a figura do irmão criada por Deus, ela serve de uma forma didática a nos ensinar já desde pequeno a dividir e compartilhar as coisas, não ter atenção exclusiva só para a gente, mas para todos aqueles que fazem parte da família, que são os nossos irmãos. E qual é a grande lição? A gente volta ao que Josué disse: eu e a minha família serviremos ao Senhor. A vida em família nos prepara para reconhecermos a Deus como o nosso Pai, como mentor da nossa família. Então, que nós possamos viver servindo ao Senhor através das nossas atitudes e a maneira como a gente trata os membros da nossa família. Se você é pai, haja como Deus agiria. Se você é mãe, faça a mesma coisa. Se é filho, se é irmão, procure olhar para o Senhor e pensar como é que Deus quer que eu trate aquelas pessoas a quem eu mais amo, a minha família. Quando você tratar com dignidade, com respeito, quando você exercer a sua função de maneira que honre a Deus, pode ter certeza, você vai estar aproximando as pessoas que você mais ama do próprio Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero terminar orando por você e por sua família. Curve a cabeça e vamos falar com Deus. Pai de amor, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu uma família. Agradecemos porque através dessa família nós podemos conhecer o amor do Senhor e a tua proteção sobre cada um de nós. Nos permita a viver, ó Pai, de maneira que honre o nome do Senhor e que traga dignidade para teu nome. Que através da nossa família todas as pessoas possam ser abençoadas. Nos abençoe, Pai, para que através de nós o Senhor possa abençoar outros. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.
Foi que eu nasci. Que o Senhor esteja ao seu lado como grande amigo e companheiro de jornada. Que o Senhor esteja acima de você, te abençoando e te fortalecendo. Que o Senhor esteja abaixo de você, calçando seus pés e firmando seus passos. Que o Senhor esteja à sua frente como luz, iluminando o seu caminho. Que o Senhor esteja atrás de você, livrando de todo mal e te defendendo de pessoas desleais. Que o Senhor esteja dentro de você, dando-lhe força, fé, coragem, vontade de viver. Que o Senhor o envolva completamente no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente hoje, mas durante todos os dias da sua vida. Amém e amém. Queridos, nós estamos assim encerrando o nosso culto. Desejo a você e a todos a sua família uma ótima semana. Fiquem todos com Deus.